E hoje venho aqui convidar vocês a refletir um pouquinho sobre tudo isso que eu vou falar hoje, sobre pensamento, frequência, energia e vibração. No mundo quântico, né, no mundo das terapias, nós ouvimos falar muito sobre energia, sobre vibração, sobre frequência, sobre pensamento. Então hoje eu venho aqui esclarecer e trazer um pouco mais de clareza sobre esses temas que muitas vezes vocês podem ter dificuldade de entendê-los no dia a dia. Mais do que nunca vou associá-los à pandemia também. O que tem a ver a energia, o pensamento, a vibração, a frequência em tempos de pandemia? Então, melhor do que esse tema, é só 2 temas desse, porque hoje nós vamos fazer a associação de tudo isso, o que são essas questões na nossa vida, como forma de passar por uma situação de uma forma mais leve. O que nós, enquanto seres humanos conscientes na Terra, podemos fazer para podermos manter a nossa vibração, a nossa frequência, a nossa energia e o nosso pensamento de uma forma que nos possibilite passar por essa turbulência sem nos afetar. É estar no mundo sem se contaminar pelo mundo. Então, quando nós ouvimos as frases de Cristo, nós ficamos tentando trazê-la para o nosso dia a dia e muitas vezes nós podemos achar que está muito distante da nossa realidade. Mas quando nós começamos a entender que a física quântica veio trazer luz a muitos conhecimentos crísticos, nós começamos a entender que nada está tão distante, que devemos conectar com essa energia que está muito perto de nós. E como fazer isso? Então, através de hoje, dessa live, eu trarei alguns esclarecimentos para que vocês possam tomar conhecimento e consciência de que forma fazer, para facilitar a vida de vocês. Então, quando eu falo de energia, a gente pode já pensar em algo muito mirabolante, né? Nós podemos começarmos a pensar que a energia está tão distante, né? Está tão distante de nós, e quando nós começamos a ter conhecimentos que a menor partícula que existe em nosso corpo é energia, né? Que é o átomo, né? Que é formado de prótons, nêutrons e elétrons, que é energia. Nós começamos a conectar com essa energia também do universo. Se a menor partícula do meu corpo é energia, significa que tudo é energia. Então, até os móveis que são fixos, né, parados, eles são energias condensadas. Renata, o que tem a ver isso com pensamento, com frequência e com vibração? Tudo a ver. Porque quando eu falo em energia, eu começo a fazer com que vocês comecem a pensar de energia de uma forma mais ampla. De uma forma que façam com que vocês ampliem e expandam o que vocês são. Se nós somos energia, nós podemos nos transformar em qualquer situação e coisa que nós possamos querer para a nossa vida. Então, quando eu falo em energia, eu falo em vibração, eu falo em frequência. E claramente eu posso observar como isso acarreta positivamente ou negativamente para os meus pensamentos. E vocês? O que vocês têm feito para manter a vibração, a frequência de vocês e o pensamento mais elevado? Então hoje, quando eu chamo vocês para refletir sobre a energia, eu chamo para vocês para entender o que há de mais importante na face da Terra, que é essa energia que nos perpassa, independente da gente acreditar ou não. Então, falar no campo energético é falar do que nós somos. Quantas vezes nós estamos em determinado lugar que nós sentimos que estávamos bem e de repente começamos a sentir que não estamos tão bem, né? E em tempos de pandemia nós ouvimos mais relatos de pessoas que relatam isso mais pra gente. Muitas pessoas estão
nessa frequência, nessa vibração baixa energética. Então, quando eu falo com vocês que a menor partícula do nosso corpo é energia, eu chamo vocês a terem responsabilidade e compromisso com o que vocês têm feito da vida de vocês. Então, o que alimenta esse campo vibracional? O que alimenta a minha frequência diante dessa vida? São os meus pensamentos. São os nossos pensamentos que fazem com que nós sintonizamos ou não com as coisas que nós queremos ou que nós atraímos. Então, quando eu falo em pensamento, eu falo em frequência energética. Qual é a frequência que vocês têm vibrado? Qual é a mensagem que vocês têm enviado para o universo? Muitas vezes vocês podem falar, eu penso muito positivo e nada tem dado certo. Pensar não é o suficiente. Quando a gente fala em pensamento, a gente fala de uma forma meio estagnada, meio parada. Quando eu começo a visualizar o mundo de uma forma diferente, eu começo a conectar com algo muito mais amplo e algo dinâmico. Porque o pensamento, quando eu falo que eu sou positivo, eu penso positivo, é uma imagem meio parada. Eu não sei se vocês conseguem observar o que eu estou falando. E quando eu começo a viver numa vibração diferente, a vibrar, né? Já que eu sou energia, eu consigo vibrar. O som tem uma capacidade muito grande de vibração. Nós, às vezes, podemos não ouvir, né? Que é o caso do surdo, mas quando ele coloca a mão em cima da caixa de som ou de algo, ele consegue sentir a vibração do som. Assim como o som emite vibração, nós também emitimos vibração. Qual é a vibração que vocês têm emitido para a humanidade? Qual é a vibração que vocês têm sido na casa de vocês, no trabalho de vocês, com os amigos? Né? Mesmo em tempo de pandemia, a gente não tem como trocar muito com os amigos, mas dentro da casa de vocês, qual tem sido os pensamentos que têm permeado a vida de vocês? Então, quando eu falo de energia, eu falo de vibração, falo de frequência e falo de pensamento, porque isso tudo está interligado quando nós falamos em algo muito grande, quando nós falamos do bem-estar. Quando algo está em desequilíbrio com essas energias, nós nos sentimos pesados e nós começamos a atrair as coisas pesadas e as pessoas também que têm vibração baixa. Então, o que eu sou intimamente, às vezes o meu rostinho está alegre e o meu sorriso largo e lá dentro eu estou vibrando algo muito pesado. Ódio, raiva, tristeza, depressão, que são sentimentos que estão muito comuns hoje na humanidade. Então, não adianta o rostinho estar alegre se lá dentro está triste. Porque nós somos o que nós sentimos, o que nós pensamos e o que nós vibramos. Então, muitas vezes vocês podem se enganar e falar, nossa, eu tenho atraído umas amizades estranhas para mim, porque eu só atraio pessoa que fala mal dos outros. Eu só atraio pessoas tristes. Eu só atraio pessoas negativas. Qual é, no seu íntimo desejo, lá dentro, o sentimento que alimenta todo o seu ser? Então, quando nós falamos nesses 4 assuntos que eu estou falando, nós nos conectamos com algo muito profundo, porque nós nos conectamos com algo que nós somos, o que vocês têm sido para o mundo. Principalmente quando eu realizo as constelações, as pessoas claramente, em pouco tempo, falam para mim assim, nossa, Renata, como eu mudei meu jeito de ver. Então, quando nós começamos a nos curar e olhar para o mundo de uma forma diferente que nós olhávamos, não é o mundo que muda, é você que muda o seu olhar diante desse mundo. E aí o mundo fica diferente, não é ele que muda, é o seu olhar que muda. E quais têm sido esses olhares que vocês têm alimentado a vida de vocês? Se vocês focalizarem sempre em problemas, vocês vão atrair problemas.
Se vocês atraírem saúde, alegria, abundância, vocês vão atrair esse tipo de energia para vocês, se vocês vibrarem. Então, quando eu falo em pensamento, eu falo em um local muito pontual de alimentarmos o nosso corpo etéreo, né? E aí, substancialmente, nós acabamos alimentando o nosso corpo físico. A pessoa que tem a mente sã, ela tem o corpo são. Por que esse pensamento tão antigo e tão atual? Porque muitas vezes os nossos pensamentos, como vocês sabem, diante dos conhecimentos das constelações familiares, eles são capazes de nos adoecer. Então, quando nós estamos com os nossos pensamentos alimentados de coisas positivas, de coisas boas, de vibrações altas, nós começamos a atrair somente coisas boas. E se nós começamos a pensar no negativo, em doença, em coisas que podem nos atravacar, nos atrapalhar, nós começamos a adoecer o nosso corpo físico. Então, muito mais atual do que antes está hoje o pensamento no que diz respeito à vibração, à energia e à frequência. Então, quando os nossos pensamentos mais íntimos são pensamentos elevados, nós começamos a mudar a frequência. E quando eu falo em frequência, é muito fácil de visualizar quando nós ligamos o rádio e nós procuramos o rádio que nós achamos que tem a ver com o nosso gosto. E aí sintonizamos no gosto musical que nós temos. Assim somos nós na vida. Nós sintonizamos com a frequência de pensamento que nós sentimos prazer. Aí vocês podem falar assim, nossa, mas quantas vezes eu estou pensando em coisas boas e acontece tantas coisas ruins? Será mesmo que vocês estão pensando? Será que vocês estão vibrando? Será que vocês estão emitindo essa energia tão alta e atraindo coisas negativas, né? Não tem como nós plantarmos abacaxi e colhermos morango. O que vocês têm plantado na horta do pensamento da vida de vocês. Quando vocês começam a analisar o que vocês têm pensado durante o dia, porque nós pensamos muito, né, gente? Durante o dia nós temos pensamentos que vai da abundância até a escassez. Pensamentos que nos elevam a nos acharmos maravilhosos e ao mesmo tempo horríveis. Pensamentos que fazem com que a gente se sinta com muito sucesso e ao mesmo tempo fracassado. Como o pensamento é frequência e frequência oscila, quais são essas oscilações que vocês têm permitido na vida de vocês que possibilita que vocês vibrem e mantenham essa frequência mais no positivo, na frequência mais elevada. Então, quando nós falamos em vibração, em energia, em frequência, nós estamos diretamente ligados aos nossos pensamentos. Quais são esses pensamentos que fazem com que a nossa frequência aumente, né? Como que eu vou perceber que a minha frequência está melhorando? Através de situações e de pensamento que nós emitimos. Então, quando nós ouvimos uma música boa, uma música de frequência alta, né? A gente, quando está em estado de meditação, né? Quando nós ouvimos a frequência solfégio, que é uma frequência muito alta de vibração, quando nós ouvimos Beethoven, quando nós ouvimos Mozart, que é mais leve, nós começamos a sintonizar com essa frequência mais elevada, né? Então, o que nós ouvimos influencia diretamente no que nós pensamos. Se a música é daquele metal pesado, vai fazer com que a minha vibração seja bem baixa. Se a música é daqueles sons que fazem a gente lembrar das músicas angelicais, celestes, os nossos pensamentos começam a vibrar e nos sentimos uma elevação muito alta. Às vezes nós ouvimos cítaras, cântaras e a gente fala assim, nossa senhora, isso traz tanta paz, né? Quando a gente escuta um violino, quando nós escutamos algo que a gente fala assim, nossa, ouvir as gotas, né? Tem
gravação no YouTube que a gente ouve 1 hora de água caindo de cachoeira, de folhas, né, do vento, e são essas energias que fazem com que nós nos conectemos com algo mais elevado, porque quanto mais estamos perto da natureza, os nossos sentidos estão conectados com a natureza, nós conseguimos sentir a vibração do Criador. E aí, o que vocês têm alimentado? O pensamento de vocês. E quando eu falo com vocês de frequência, eu falo desse alimento do pensamento. O que vocês têm visto? O que nós vemos, ouvimos, sentimos, nós começamos a conectar isso e trazer para nós. Se vocês veem muito noticiários ruins, vocês vão começar a ter pensamentos ruins, né? E é um prato cheio para a vibração cair. E nós sabemos que, principalmente em tempos de pandemia, a frequência do vírus, ela é muito baixa, né? Eu acredito que é 20 Hz que ele vibra, ele é muito baixa essa vibração. Então, é uma vibração muito próxima do medo. Então, quando nós vibramos no medo, nós estamos conectados na vibração do vírus. E aí, o que nós atraímos? O vírus. Então, quando eu falo de energia, pensamento, eu estou falando com vocês de defesa. Quando nós começamos a atentar para o que nós estamos cultivando, fazendo, pensando, executando, nós estamos de uma forma nos blindando ou de uma forma nos deixando ser invadidos por qualquer tipo de energia. Então, o que eu estou falando não tem nada a ver com religião, eu estou falando puramente de física quântica. Quando eu falo de energia, eu mostro para vocês que ao sintonizar o rádio, eu me conecto diretamente com o que eu gosto de ouvir. E assim somos nós diante da vida. Nas redes sociais, quando nós estamos mexendo no celular, quando nós queremos ver algo, o que vocês têm visto? O que vocês têm feito para mudar a vibração de vocês, para elas serem mais elevadas? O que vocês têm feito para modificar tudo o que tem fora, né? Então, lá fora nós não vamos conseguir mudar nada. Com muita dificuldade nós vamos começar a mudar um pouquinho dentro. Então, quando eu me policio e me vigio, é aquela passagem de Cristo que fala orai e vigiai, não é ficar orando o dia inteiro e nem policiando as coisas, é vocês começarem a observar através do pensamento de vocês o que vocês têm pensado durante o dia. E quando falo orai, é da gente estar sempre em oração, não na oração decorada, em oração que faz com que nós achemos que é um rito, mas naquela oração que fala o seguinte: nossa, eu não estava desse jeito, eu encontrei com fulano e de repente eu mudei totalmente, o que aconteceu? É vocês estarem atentos e conscientes do que vocês têm percebido de fora que tem influenciado dentro. Muitas vezes nós começamos a ter consciência disso e começamos a observar quais são os lugares, quais são os assuntos e quais são as dificuldades que nós podemos nos deparar diante das nossas escolhas. Eu não sei se vocês começaram a perceber na vida de vocês, quando vocês começam a fazer um trabalho de autoconhecimento, vocês começam a ser mais seletivo. Vocês começam a participar somente daquilo que traz mais energia, traz mais alegria para vocês. E aí vocês começam a desconectar do que puxa energia, tira energia. Então, quando eu falo de energia, pensamento, frequência e vibração, eu falo de algo que a gente traz bem no íntimo. E às vezes a gente nem está conectado com o que nós estamos vibrando. É muito fácil nós começarmos a observar o que nós estamos vibrando quando nós começamos a ver o que nós estamos atraindo. Se nós somos campos energéticos,
nós atraímos e também repelimos da mesma forma. E eu falar em tempos de pandemia sobre pensamento, energia, frequência, e vibração, eu estou falando com vocês de vocês vigiarem o que vocês estão fazendo do tempo de vocês, da vida de vocês diante de uma pandemia, né? Então a humanidade já passou por várias situações de pandemia e todos os nossos ancestrais, de uma forma ou de outra, ainda conseguiram passar a vida, porque nós estamos aqui. Qual é a minha ligação de vibração de medo que me faz conectar aos meus ancestrais que também passaram dificuldades em tempos de pandemia? Olhar para tudo que foi, dizer sim e pedir bênção para seguir. É seguir com uma proteção e o amparo daqueles que vieram antes de nós e que são muito mais caros e melhores do que nós. Então, quando nós estamos passando pela pandemia, nós começamos a ter consciência que a pandemia, assim como sempre existiu as doenças e as grandes tragédias mundiais, né? Nós começamos a observar que tudo isso faz com que nós cresçamos. De que forma? Da forma que nós entendermos que é a vida. Se vocês falarem que a pandemia é crise, vocês vão ver só dificuldade em tudo. Se vocês verem a grandiosidade da pandemia como tomada de consciência e mudança interna, vocês vão ter todos os instrumentos e ferramentas necessários para passar por essa turbulência. Assim somos nós quando estamos no voo e o piloto avisa que iremos passar por uma turbulência. A forma que cada um vai passar na turbulência é o que cada um se preparou para passar na turbulência. Há momentos da turbulência que são tão pesados que nós ouvimos pessoas gritarem como se o avião estivesse caindo. E nós começamos a perceber que existem pessoas na turbulência que é como se nada tivesse acontecendo. A forma que você passa, que nós passamos durante essa turbulência, essa pandemia, é o jeito que nós estamos dentro. Porque tudo que está dentro é o que está fora. Então, quando eu falo de medo, de desejos, de dificuldades, eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim. Como vocês têm se preparado todos os dias para poder viver um dia de cada vez. Como vocês têm se organizado para vibrar e pensar em coisas positivas. Porque diante de tantas situações, muitas pessoas me perguntam: Renata, você sempre está pensando positivo, você sempre tem uma palavra que joga para cima, o que você faz? Eu treino todos os dias meu pensamento. Assim como para maratona eu precisei treinar e estou treinando para outra maratona, eu precisei treinar muito o meu corpo físico, assim como eu estou treinando muito para a próxima, eu tive que me organizar para treinar meu pensamento. Se eu tenho pensamentos negativos, o tempo todo nós que estamos aqui na humanidade temos pensamentos negativos. Só que o que separa e que me define é quanto tempo eu escolho ficar com esse pensamento. Então, tem pessoas que o pensamento negativo bate, alguma palavra triste ou alguma coisa para desanimar bate, e aí você escolhe: não, isso não é meu, eu não quero isso para mim. E tem gente que gosta tanto desse pensamento que ela começa a falar assim: nossa, como tá bom esse pensamento. E aí fica cultivando esse pensamento. O que vocês têm cultivado para a vida de vocês? Dificuldades, todos que estamos aqui na Terra temos. E vocês acharem que eu sou diferente de vocês, é vocês se iludirem, né? Eu tenho dificuldades tanto quanto ou maiores que vocês. Só que a forma que nós escolhemos passar na turbulência, a forma que nós estamos dentro do voo, depende de cada um. Então, quando nós amanhecemos, nós definimos como vai ser o nosso dia. Qual a frequência que eu vou sintonizar? O que eu escolho para mim nesse dia? Se eu escolho fracasso, se eu escolho algo que me traga infelicidade, tristeza, é isso que eu vou ter, né? Nós que escolhemos através
do nosso dia a dia, das nossas vivências, o que nós escolhemos para a nossa vida. Ninguém coloca na nossa porta. Ninguém coloca o que não é nosso. Ninguém coloca o que não está intimamente ligados aos nossos pensamentos. Mais íntimos que os nossos pensamentos não existe. Então, quando eu falo com vocês de energia, de vibração, de frequência, de pensamento, eu estou chamando vocês para a responsabilidade de vocês tomarem as rédeas da vida de vocês e vocês definirem o que vocês querem diante desse panorama. Tempos difíceis, todas as pessoas que nos antecederam tiveram. Quem olha para o ano de 1900 até o findar de 2000, vê muitas tragédias. Vê muitas situações que a humanidade passou e que ninguém acreditava que a pessoa poderia sobreviver. Né? Eu tenho um histórico no meu Instagram, no meu feed, que mostra direitinho quem nasceu em 1908 e morreu em 1990, passou por 81 anos, né? A pessoa morreu com 81 anos, contando 2 guerras mundiais, contando o Holocausto da Alemanha, contando a quebra da Bolsa de Nova York e tantas outras misérias que a humanidade passou. Então, de 1900 até 2000, quantas coisas os nossos ancestrais enfrentaram. Então, quando eu falo com vocês que nós hoje somos os sonhos dos nossos ancestrais, nós estamos aqui para realizar algo de uma forma mais leve. Que para nós, apesar de todas as dificuldades, nós estamos passando por uma turbulência dentro de um avião muito melhor do que os nossos ancestrais. Nossos ancestrais poderiam estar no teco-teco. Nós estamos num Boeing. E vocês, o que vocês têm escolhido no momento da turbulência, a forma que vocês escolhem passar por ela, o que vai definir é justamente os pensamentos. Renata, então como que a gente começa a se organizar para que os nossos pensamentos sejam melhores? Eu convido vocês a fazerem boas leituras, que vocês vejam coisas boas, que vocês ouçam boas coisas, que vocês comecem a buscar algo que preenche profundamente a vida de vocês de uma forma melhor, de uma forma mais leve. Policiem o que vocês falam. Quais são os testemunhos que as falas de vocês relatam? Que muitas vezes vocês podem falar assim, mas eu só penso positivo, mas na primeira oportunidade vocês dão um disparate de algo negativo. Vocês estão vibrando de verdade no bem ou vocês estão só da boca para fora? Então, quando nós nos policiamos, o que nós falamos, o que nós comemos, o que nós pensamos, o que nós vivemos, quais são os hábitos que eu tenho, nós começamos a estar na vida de uma forma mais consciente. E aí, nós começamos a vibrar e ser o que nós de verdade gostaríamos de ser e vibrar. Então, a nossa energia, a nossa vibração e a nossa frequência está intimamente ligado a tudo isso que eu falei com vocês. Sobre o que vocês comem, sobre os hábitos que vocês têm, se vocês praticam atividade física, porque não adianta a gente comer coisas saudáveis e não movimentar o corpo físico, né? Porque o corpo, ele foi feito para movimentar. Então, quando a gente também começa a deixar de fazer algo por ele, ele começa a perder muitas das propriedades que ele tinha desde o início, quando nós chegamos aqui. Então, ler coisas boas, coisas que fazem com que vocês acreditem que existem e que é possível fazer um mundo melhor e ser melhor. Então, quando eu mudo, o mundo muda. Quando eu começo a ler e me esforçar para ser uma pessoa melhor, todos à minha volta vão perceber a vibração e a frequência e vão querer ser essa frequência, essa vibração. Então, quando eu escolho ser um convite para a humanidade, quando eu escolho ser um convite para o próximo, eu convido as pessoas a serem melhores. Então, através do que vocês pensam, fazem e são, vocês começam a ser um convite para a mudança,
das pessoas no mundo. Não existe eu falar assim, o mundo que eu quero. Não, o mundo que você quer é o seu mundo. O que vocês têm feito todos os dias para que esse mundo seja diferente? Porque às vezes a gente quer que o mundo seja mais limpo, mais alegre, e eu todos os dias acordo de mau humor. Então, o que vocês têm procurado ser, ter e fazer para que mude a vibração do mundo? Porque o mundo é a soma da vibração de todos os seres humanos que aqui estão. Então, acreditar que o mundo vai mudar sem nenhuma mudança de pessoas, o mundo não vai mudar. Nós só conseguiremos essa mudança quando todos tomarem consciência que o mundo lá fora é o mundo aqui dentro. E aí eu começo a mudar o meu mundo. E quando eu mudo o meu mundo, eu mudo o mundo. Eu adoro. Em Barra de Axis Consciousness, Gary Douglas fala justamente sobre isso. Eu sendo a energia que eu quero no mundo. Então, quando eu começo, eu mudo o meu mundo, tudo à minha volta muda. Então, é um convite que eu faço a vocês, para vocês se policiarem, para vocês vigiarem quais são os pensamentos, quais são as conexões que vocês têm feito da vida de vocês e que vocês não querem e vocês têm feito. Por que nós, diante de uma vida, nós estamos às vezes estagnados? Então eu vou levar duas vertentes, né, que eu acredito e é o que eu faço na minha vida, é o que eu vejo como filosofia da minha vida, né? Então tem duas vertentes. Uma vertente pode estar ligado, né, as coisas que eu não consigo mudar na minha vida, pode estar ligado à minha ancestralidade. Eu posso estar honrando os meus ancestrais da forma que eu conduzo a minha vida. Isso é uma vertente. A outra vertente é que eu posso estar na vida vivendo a vida de outras pessoas. Então, para agradar X ou Y, eu fui mudando e fui comprando implantes e ideias das outras pessoas. Então, quando eu falo disso, eu falo de algo mais superficial, algo que está mais na superfície. Então, eu falo de uma energia que eu compro quando eu ouço algo que eu falo assim, olha, igual, por exemplo, eu vou falar com vocês, quando eu falo assim, que dinheiro não traz felicidade. Nós ouvimos muitas pessoas falando isso, né? Então, às vezes, vocês podem se pegar falando isso sem vocês acreditarem nisso. Então, significa um implante, uma ideia que vocês compraram. Quais são as ideias que vocês têm comprado pela vida fora? Porque muitas vezes nós acreditamos que nós devemos caber na caixinha que é o mundo, né? Nós devemos caber na caixinha que é do outro. E aí, muitas vezes, nós deixamos de ser nós. Então, eu olho essa situação de vibração, de frequência, de pensamento, de energia por duas vertentes. Aquela que está ligada aos nossos ancestrais e aquela energia que está ligada intimamente com o que eu ouço, ou vejo, ou alguém me falou. Então, uma mais profunda, que são os ancestrais, e uma mais superficial, que está ligada às questões do dia a dia, de coisas que nós ouvimos ou que as pessoas nos contam. E Renata, e como que a gente faz para poder desvincular dessas duas vertentes, né? Quando eu falo de constelação familiar, né, eu falo justamente de olhar a nossa organização diante do nosso sistema frente à nossa ancestralidade. Então, quando nós somos capazes de olhar isso, ressignificar essa dor em amor, nós liberamos algo em nós. E aí nós conseguimos olhar para o mundo com mais alegria. Porque muitas vezes os nossos ancestrais foram tão infelizes que aí eu já acordo também conectado com eles, em honra a eles e por amor a eles, eu começo também a acreditar que essa vida ela é permeada de infelicidade. E aí eu vou acreditando pelo mundo afora que ser infeliz é estar
pertencendo ao meu sistema. Então, de uma forma profunda, inconsciente, eu me conecto com a energia de não estar na vida com alegria, com abundância, com felicidade, porque eu estou conectado com os meus ancestrais. Então, quando vocês têm a possibilidade de olhar nas constelações aonde vocês ficaram presos à honra e ao amor dos seus ancestrais, que fizeram com que vocês acreditassem não merecer a vida que vocês têm, ou merecer uma vida melhor com permissão dos seus ancestrais. Então eu falo de constelação. Quando eu falo de uma energia que está pairando no ar, que pode ser um sentimento do outro e pode ser algo superficial que alguém me vendeu e eu comprei, né? Quando nós ouvimos que a pandemia irá matar muitas pessoas, que a pandemia trouxe muita fome, desemprego, e aí eu começo a acreditar nesses implantes e nessas vendas, eu começo a comprar isso para mim. E aí eu começo a ter mais disso, porque todo mundo está falando que a pandemia vai matar mais. Eu não estou falando em negligência, tá, gente? Eu estou falando no respeito que nós devemos ter com a pandemia. Nós devemos ter um profundo respeito com esse vírus que veio para mudar a consciência da humanidade de uma forma bem sutil. Porque nós sabemos que nós que trabalhamos com terapias holísticas, que o propósito era uma terceira guerra mundial. Mas nós sabemos que a guerra mundial, ela desencadeia muito mais ódio e raiva do que tomada de consciência, porque as pessoas se revoltam com as situações que elas estão passando e muitas vezes elas não vão conseguir olhar com amor para muita dor. Então foi organizada uma forma de trazer consciência através desse vírus. Isso é um ponto de vista meu, vocês não precisam comprar esse ponto de vista, mas é uma forma que eu encontrei através das terapias holísticas, da física quântica, que nada é por acaso. Então, quando existe um vírus que está lá fora, nós devemos respeitá-lo. Como? Eu fazendo a minha parte. Então, se a OMS fala que é aconselhável lavar as mãos, passar álcool gel, usar máscara, evitar aglomerações, eu vou fazer isso. Porque eu estou respeitando algo muito grande, que está cumprindo uma missão e um propósito muito maior que a minha pequena vida. E aí eu cumpro o que devo cumprir. Eu evito algo que pode aumentar ou fazer com que o vírus se transmute e fique mais forte. Para mostrar para a humanidade que ele veio para muitas coisas e não somente para deixar as pessoas isoladas, né? Então, quando nós começamos a respeitar a pandemia, nós começamos a viver de uma forma, ok, o vírus existe. Eu sei que ele existe, eu sei que a vibração e a energia dele é muito baixa. Então, eu tenho a possibilidade de escolher fazer da minha vida algo que eu contribuo para aqueles que ainda não encontraram um bom lugar. Porque muitas vezes uma palavra que nós falamos com as pessoas mudam o ponto de vista que ela tem. Uma palavra que nós falamos, nós somos capazes de mudar o dia de uma pessoa. Então, diante da pandemia, o meu convite a vocês é que vocês possam ser uma contribuição na vida das pessoas. Que vocês possam ser aquela palavra amiga, aquela vibração que a pessoa fala assim, não, é mesmo, você falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar, porque eu só estou pensando em coisas ruins. Que tal vocês começarem a olhar para as coisas boas que podem acontecer? Se vocês estão passando por momentos difíceis, o que fazer desse momento difícil? O que esse momento difícil está trazendo para mim agora, neste momento? Né? Eu nunca ouvi tantas pessoas falarem de separação. Eu estou ouvindo muito isso. Porque as pessoas ficaram mais juntos, né? As pessoas ficaram mais próximas, principalmente as pessoas que são da mesma casa. Por que isso está acontecendo? É porque as pessoas não tinham tempo nem de olhar para o outro, não tinha tempo de ouvir o outro, não tinha tempo nem de perceber como o outro era. E aí, quando tem um contato, dá atrito, tem dificuldade.
E aí, diante da dificuldade, opa, qual é a minha parcela? Porque se eu estou com o meu parceiro, com a minha parceira, tem algo nela que tem também em mim. Então, como eu sei que dentro das constelações os casamentos são encontro de sistemas, existe algo que eu preciso me curar nesse parceiro. E quando a gente fecha um ciclo sem se curar, nós começamos a perceber que o próximo que virá poderá vir com mais emaranhamento do que o que estava, porque não foi o suficiente para eu me atentar para as minhas questões. Nunca se houve tanta depressão, tantas pessoas clamando por ajuda, tantas pessoas reconhecendo a sua fragilidade, tantas pessoas mostrando o quanto elas precisam de ajuda. Então, gente, diante da pandemia, o meu convite a vocês é para que vocês comecem a buscar, a ouvir, a estar em contato com a natureza, a estar em contato com as pessoas que vocês acreditam que podem ser uma contribuição na vida de vocês se alimentarem melhor, né? Comerem menos coisas industrializadas, comerem mais coisas naturais, beberem bastante água, ouvirem coisas boas, músicas boas. No YouTube nós temos facilidade e possibilidade de fazer e ouvir muitas coisas boas. Que tal vocês, ao invés de digitarem no Google de vocês sobre coisas e assuntos polêmicos que são difíceis, se são difíceis para as pessoas que estão envolvidas, imagine para nós, que entramos às vezes como juízes dos casos, né? Quando nós olhamos hoje as redes sociais, nós observamos quantos julgamentos, quantas pessoas que se julgam melhor que o opressor ou que o oprimido. Qual é o seu lugar? Qual é essa energia que vocês têm levado ao mundo, que fazem com que vocês se posicionem diante de algo que vocês desconhecem? Porque a notícia que é dada, ela é de um foco, ela é com uma intenção, e nós não somos tão livres para podermos saber todos os lados daquela situação. Então, quando nós abrimos hoje um Instagram, um Facebook ou até o WhatsApp, que hoje nós recebemos mensagens encaminhadas, nós começamos a perceber que existem mais índios do que cacique, né? A quantidade de pessoas que estão no lugar de olhar para o outro e se ocupar da vida do outro é muito maior do que as pessoas que se ocupam da vida delas. Nós não conseguimos nem dar conta da nossa vida, das nossas dificuldades, das nossas mazelas, e aí nós compramos ainda implantes que nos fazem ficar mais presos nessa matrix. Quanta ilusão! Nós devemos nos compactar, nós devemos estar conectados com o que nos faz crescer. Estar conectado com fofoca, com notícias ruins, com coisas que nos prendem, faz com que nós perdemos tempo. E quanto tempo você tem? Nós nem sabemos quanto tempo nós temos, e aí a gente fica perdendo tempo com a vida alheia. Eu convido a vocês, nos momentos que vocês são convocados a darem a opinião de vocês repostarem algo de um ponto de vista, que vocês se coloquem no lugar daquela pessoa, seja o opressor ou seja o oprimido. Porque quando nós falamos principalmente do opressor, nós estamos falando de nós. O que vocês têm falado de vocês sem vocês perceberem que vocês estão falando não do outro, mas de vocês. Quando nós posicionamos, nós estamos falando de um lugar que tem mais dentro de nós do que nós vemos fora. Então eu convido vocês a saírem do julgamento, mudar a energia de vocês, mudarem a frequência vibracional de vocês, mudarem o pensamento de vocês. Quando vocês se ocupam da vida dos outros, vocês estão ocupando de algo que não vai acrescentar para vocês. Tudo que existe fora
é um aviso para que nós nos policiemos, mas que nós não entremos dentro desses assuntos e nos perdemos, porque muitas vezes vocês são convocados a falar o ponto de vista de vocês e de repente quando vocês posicionam, vocês podem gerar um emaranhado, uma polêmica que vocês não estavam preparados e aí vocês se embolam, né? Mexem com família, mexem com os amigos, mexem com pessoas que vocês nem conhecem. E aí vira um bololô só e na hora que vê quem tá no pico são vocês. Que vocês compraram uma briga que nem vocês acreditavam. Compraram porque todo mundo tá vendendo. E nem o que todo mundo está vendendo é o que eu quero. Quantas vezes nós descemos o calçadão e não está chovendo e um monte de pessoa oferecendo vinho. Quantas vezes as pessoas estão lá vendendo meias e vocês não precisam de meias, vocês compram as meias. O que as pessoas têm vendido de pensamento que vocês compram como se vocês precisassem. São tantos questionamentos que eu estou fazendo hoje para vocês que eu quero que vocês comecem a olhar para a vida com consciência da perda de tempo que vocês estão tendo, da falta de vigilância que vocês estão tendo, quando vocês podem virar para mim e falar: nossa, Renata, eu estou me sentindo tão com a energia tão para baixo, eu estou me sentindo tão mal, eu estou me sentindo tão fraco. O que tem dentro de vocês que está conectando com essa energia fora? O que vocês estão comprando? Então, quando eu falo comprando em barras de Access Consciousness, nós falamos dessas compras inconscientes que nós adquirimos. Ou para poder estar na moda, participar do assunto, ou para nós estarmos no meio como se nós fôssemos os sociais. Os sociais no meio energético são aqueles que menos falam e que mais tentam se mudar. Mudar o outro nós não conseguiremos. Então a nossa parcela é que o nosso convite é que nós possamos mudar o que significativamente será bom para o mundo e bom para o outro. Quando nós falamos dos casos polêmicos que a humanidade atravessa, nós estamos perdendo energia, porque nós poderíamos estar falando de constelação, de energia, de fluido cósmico universal, de vibração, de campo morfogenético, de tantas coisas boas, e aí nós perdemos tempo sendo juízes. Juízes de quê? Perdendo tempo. E aí, quando eu falo com vocês sobre alimentação, a alimentação é fundamental, porque se eu não estou bem com o meu corpo físico, a minha vibração cai. A minha vibração não atende aos pedidos do meu corpo, porque eu sempre posso estar insatisfeita comigo, eu posso não me amar, e aí, em decorrência da alimentação que eu tenho, como que eu vou amar esse veículo que eu tenho para passar nesse turbilhão de coisas se eu não valorizo esse corpo? O meu corpo é capaz de fazer algo tão mágico. Eu não preciso ter o corpo de uma top model ou de uma atriz ou de uma modelo, né? Eu tendo um corpo que faz com que eu me sinta saudável, que eu tenha mobilidade, eu sempre falo em mobilidade, eu convido a essa energia de saúde a estar comigo. Quando eu reconheço que eu sou capaz de correr uma maratona, poxa, seu corpo é incrível. E eu não preciso ter um corpo magnífico, esteticamente falando, mas o que meu corpo faz, muitos corpos não fazem. E aí eu reconhecer a grandeza que eu sou, de tudo que eu sou, para eu poder ter a consciência e o amor comigo mesmo. Que muitas vezes nós não reconhecemos essa energia que nós temos de ter um corpo perfeito. Perfeito não esteticamente, mas um corpo que nos faz passar por essa vida de uma forma leve, de uma forma saudável, sem eu ficar presa em algum momento porque ele não me dá mobilidade ou ele não me permite fazer. Então, quando nós começamos a nos amar, nós começamos a nos conectar com essa energia e nós começamos a nos conectar com o essencial e tudo que é supérfluo, tudo que é
supérfluo, superficial, tudo que é volátil, tudo que é sem sentido, começa a passar despercebido na nossa vida. Então, quando eu falo com vocês de constelação familiar, de energia, de física quântica, eu falo com vocês de algo muito grande, de vibração. Eu falo com vocês para vocês atentarem quais são os implantes que vocês têm comprado. Vocês muitas vezes olham no espelho e falam assim, nossa senhora, nossa, eu estou me sentindo horrível. Vocês estão comprando implantes que o Instagram vende, que os filtros do Instagram, do Facebook, das câmeras vendem. Porque o mundo real, a realidade que se impõe é totalmente diferente do que essas vendas que nós vemos pelo mundo afora. Nunca houve tantas pessoas insatisfeitas num lugar que nunca foi tão mágico quanto a Terra é agora. As pessoas estão querendo ser o que não existe. As pessoas estão almejando ter algo que é superficial. Quantas possibilidades que nós começamos a enxergar quando nós olhamos para coaches de vida que suicidam, né? Coaches de pessoas famosas que são um verdadeiro fracasso. O que existe atrás dessa venda que as pessoas vendem e elas não são. Então, o meu convite hoje é para que vocês olhem para a energia da vida de vocês como forma de pensamento. Quais são os pensamentos que vocês têm pela vida fora que fazem com que vocês se sintam menos, que vocês vibrem baixo, que vocês estejam sem energia, que vocês não se conectem com uma força maior, que é a energia do universo. Então, quando nós falamos de energia e de campo vibracional, eu convido vocês a conhecer Barra de Axis Consciousness, que é uma de muitas terapias que existe na humanidade, que faz com que vocês tenham a oportunidade de fazer uma limpeza energética. Qual limpeza energética que vocês precisam fazer e vocês não se dão o direito de fazer. Porque é valoroso, porque eu não tenho esse dinheiro agora. Quais são as prioridades da vida de vocês? Quantas pessoas que vivem no emaranhado, que vivem na escassez, que vivem na depressão e que não se disponibilizam em investir em autoconhecimento. Quando eu acho valoroso uma constelação, eu acho valoroso uma terapia de Reiki ou de Barra de Axis, eu começo a me desconectar com a minha procura aqui na Terra. Muitas vezes nós gastamos, ainda mais que vai vir Black Friday, nós gastamos um dinheiro exorbitante com as coisas fora de nós e dentro de nós precisando de ajuda e nós não temos coragem de investir. Eu costumo falar que quando eu invisto em mim, eu invisto em algo que ninguém me tira. E nós ouvimos muitas histórias que as pessoas falam, eu não vou investir em constelação agora, não vou investir em terapias holísticas agora, porque eu estou passando por um momento difícil. Quais são os momentos difíceis que vocês estão protelando passar, estão se embolando e o tempo está passando e vocês não conseguem se resolver? Então, quando nós falamos de pensamento, de vibração, de energia, nós estamos falando de autoconhecimento. Então, hoje, eu vim trazer essa reflexão para vocês começarem a olhar para a vida de vocês de uma forma diferente. Que vocês possam olhar os pensamentos como força criadora. O que vocês têm criado para a vida de vocês que está possibilitando que vocês tenham menos do que vocês querem. Então é isso. Pensamento, energia, vibração e frequência. É o tema que mais do que nunca nós devemos ter atenção para mudarmos a nossa realidade. E diante da pandemia, nós temos um convite para as outras pessoas mudarem e para nós fazermos a nossa mudança de autoconhecimento.
Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado.